Chegou o momento, né, de ouvirmos o doutor, professor Rossard, que tem estado aqui conosco todo mês. E vai ser o último, né, desse semestre. Então, vamos fechar o semestre com chave de ouro aí com a palestra do doutor Rossard. Muito obrigada por essa disposição, viu, doutor Rossard? Deus o abençoe e Deus o use novamente, como tem feito todos os meses, tá bom? A palavra é sua. Boa noite. Boa noite a vocês, aos irmãos, às irmãs. Eu que agradeço as oportunidades que Deus me dá de poder parar e dedicar um tempo ao estudo e compartilhar um pouco do que Ele tem me provocado e me alertado, né? É, eu, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos ver se vai dar. Tá certo, já está ativado, doutor. Espera aí, agora ok. É, compartilhar. Ok. É, a gente realmente está vivendo um momento final dessa terra. Acho que, apesar de, na verdade, vivermos, mas não acreditamos muito nisso, mas em alguns momentos o Espírito Santo ainda tenta, né, mostrar para nós que a gente está vivendo uma ilusão, essa que é a verdade, né, e que a gente precisa acordar para isso, né. O grande desafio é como, né, porque isso é uma coisa pessoal, individual, desejo, né. Então, a gente vai ter um desafio muito grande de, nesse final, saber se nós estamos ou não fazendo a vontade de Deus e realmente querendo ver Jesus voltar. Dentro da psicologia positiva, eu venho trabalhando com vocês nos encontros, o que que a ciência, né, vem trabalhando para o bem do homem, né? O objetivo da ciência da psicologia positiva, a gente já trabalhou muito, vem trabalhando isso com vocês. E dentro disso, a gente tem um tema muito interessante que até então a ciência não tinha coragem de abordar, que é o tema da espiritualidade, né? Então, eu provoquei para o tema de hoje espiritual ou religioso? O que que nós somos nesse tempo do fim, né? É, Nós somos cristãos ou religiosos? Se nós passarmos uma pesquisa nas igrejas que nós frequentamos, o que que vocês acham que vai dar? E o que eu acho interessante é que os irmãos têm sido muito sinceros onde eu tenho pregado. Sincero. O povo responde que está mais para religioso do que para cristão mesmo. E, e sabe que a água está fervendo e está achando que ela está gostosa. É incrível. Incrível como nós estamos vivendo esse tempo do fim de um jeito. Lúcidos, muito lúcidos, muito lúcidos. Mas estamos sem forças, sem reação. É isso que eu tenho encontrado. Aonde tenho levado? Fim de semana passado tive a oportunidade de pregar em Rio Claro e... Não, retrasado. Na Igreja Central de Rio Claro e no domingo lá em Estiva Geb. E os irmãos realmente têm... A reação dos irmãos tem sido assim, puxa vida, irmão. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas e aí? E o dia seguinte? Então, vocês verem como a ciência hoje, até a própria ciência está preocupada com isso, tá? Essa espiritualidade, a diferença dela para uma religiosidade. Então, eu vou tentar aqui relembrar com vocês rapidamente. Esses dois são um dos dois principais entre os 5 criadores da psicologia positiva no mundo, né? E aí o que eles pregam é isso, que eles acreditam que as forças de caráter são a base da condição humana e que as atividades congruentes com as forças representam um caminho importante para a obra, para a boa vida psicológica. E aí é interessante porque isso aqui eles apresentam no conteúdo de matéria de academia, né? Uma vida de equalidade não acontece simplesmente porque os 10 mandamentos estão pendurados na sala. O que faz a vida valer a pena não é efêmero, não resulta do estímulo momentâneo dos nossos receptores sensoriais, mas é construída ao longo do tempo e desenvolvida através do cultivo das forças de caráter, né? Então você vê que o tema, religião, Bíblia, Cristo, os 10 mandamentos, isso já faz parte da ciência hoje, não há mais nenhuma
objeção a tocar no assunto. E aí o conceito que a gente tem na psicologia positiva é esse: levar a humanidade em direção à sua melhor natureza. Mas, bom, a gente sabe, é o que a gente discute. Que natureza melhor o homem pode ter? Né? Dentro do conceito das virtudes, esse trabalho então foi desenvolvido, descobriu-se que o melhor para a humanidade então é desenvolver virtudes. Isso é um estudo que começou no estoicismo, né, do tempo da filosofia, e os estoicos eles já trabalhavam as 4 virtudes para eles tradicionais, que eram fundamentais para o bem-estar do ser humano. Mas aí vem a psicologia positiva e confirma isso. Ela confirma a existência de seis virtudes universais à humanidade, que é a sabedoria, a humanidade, a coragem, a justiça, a temperança e a transcendência. Esse estudo trouxe, então, aquilo que eu já disse a vocês, de que não existiu uma nação ateia na história da Terra. Desse estudo, ele pegou 55 PhDs, distribuiu 50 na mão deles para estudar a história de todas as nações existentes até 2.500 anos antes, que é onde a gente tem escrita, né? E aí, então, eles chegaram a esse funil. Todas as nações existentes na Terra tinham essas virtudes em sua cultura. Sabedoria, humanidade, coragem, justiça, temperança e transcendência. E esse transcendência, então, traz esse tema, ele aflora da ciência de uma forma não esperada, não planejada. E a ciência é muito rigorosa. Se está comprovado, não tem discussão, nós temos que aceitar. E dentro desse tema transcendência, da virtude de transcendência, a gente chega então ao que eles desenvolveram de forças de caráter para que a gente possa desenvolver uma transcendência, né? Dentro dessas forças de caráter, a gente tem admiração da beleza e da excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Então, veja bem, você não vai ter uma relação com o seu ser superior só com a espiritualidade. Não, não adianta, só espiritualidade. E talvez esteja não, aí está o grande problema da nossa religiosidade do tempo do fim. Nós vivemos meramente por formalismo religioso. Nós não desenvolvemos o que Cristo quer que nós desenvolvamos, que é o caráter. O caráter faz parte de todas essas outras. Desenvolver um caráter de gratidão, de esperança, ser humorado. Humor é caráter. Admirar a beleza e a excelência é caráter. Isso tudo é bíblico. Então, hoje, eu vou explorar com vocês aqui a espiritualidade, tema bastante Não achei, reflexivo às vezes é para só apertar nós na câmera que toma. nesse final. O que é espiritualidade para a psicologia positiva, para a ciência? É a força humana mais sublime. Olha que interessante. Traduz-se na existência de crenças coerentes acerca do alto propósito e significado do universo e do lugar que ocupamos nele. Então, essa é uma definição para a ciência sobre o que é espiritualidade. Uma das forças de relacionamento com o seu ser superior, com o seu Deus. É uma das forças mais sublimes para a ciência. Ela dá a nós propósito, significado. Ela responde para nós por que nós estamos aqui. Né? E aqui eu estou falando para um público seleto, que é o que eu tenho dito nas igrejas adventistas por onde passo. Nós, adventistas, somos um grupo seleto. Nós não temos o direito de dizer para Deus que realmente ele deixou a gente na mão. Porque em matéria de informação e conhecimento, nós tivemos. Nós temos luz. Nós, adventistas, não temos dúvida nenhuma em relação ao que é vida após a morte. Nós não precisamos temer a morte. Nós sabemos o porquê que estamos nesse mundo, o que vai acontecer com ele. A gente não tem medo de apocalipse. Nós, adventistas, temos uma luz especial, e é por isso que a profetisa deixa muito claro que nós não vamos ter o direito de dizer para Deus que nós não sabíamos. Essa é a realidade.
Mas aí a pergunta é do que o adventista deveria saber. O que o adventista não sabe? Né? Quando a gente vai para a Bíblia, o que na Bíblia ainda é escuro para o adventista? O que não foi ainda desvendado para o adventista? Aquilo que o adventista não sabe da Bíblia é porque realmente não era para saber, é o que Deus diz lá. Tem coisas que só no céu nós iremos saber. Então, o que acontece? Por que a profetisa se preocupou em alertar que nós, os adventistas, não teremos a oportunidade de dizer para Deus que não sabíamos? Esse é um questionamento que eu tenho me feito muito. E a grande verdade, o que eu tenho encontrado, gente, é nós, os adventistas, nos afastamos dos escritos da profetisa. Essa é a realidade. E nós, os adventistas, nesse tempo do fim, ainda vamos ficar pisando em ovos, porque vamos ser chamados de seita. Eu não estou preocupado com isso, eu sei a quem eu sigo. Se tem um povo que tem luz e sabe muito bem quem segue, é o adventista do sétimo dia, está preocupado de ser chamado de seita, por quê? E quem convive com o adventista deveria conhecer o cristianismo na prática desse adventista. O problema é que hoje, qual é o modelo que nós façamos para a sociedade? Então, a gente tem, para vocês verem a importância da religiosidade, da espiritualidade para a ciência, a gente já tem estudos científicos hoje comprovando os benefícios clínicos na saúde das pessoas. Relação entre níveis mais altos de religiosidade e maior satisfação com a vida. Então, quanto mais você tem uma crença, uma relação com seu Deus, mais saúde e satisfação com a vida você tem. Esse estudo foi de 1989. Em 1997, pesquisas demonstraram uma relação positiva entre religiosidade e bem-estar. Então, pessoas que têm uma religiosidade sólida têm mais bem-estar nessa vida. Esse estudo debaixo da doutora Ana Paula, a religião desempenha um papel importante nos esforços dos indivíduos para lidar com a doença e o estresse. E hoje nós temos provas sobre isso. Quanto você tem uma crença num ser superior, você tem resultados melhores na recuperação dos seus problemas, seja ele o que for, e até o ponto do milagre. Mas o grande problema é que a gente só vai lembrar disso quando a gente está doente. Como é que a gente tem espiritualidade na Bíblia? E esse texto aqui, ele me chamou muita atenção, no ano bíblico desse ano, lá em Isaías, quando Deus usa Isaías para dizer: vai e dize a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Nós hoje vivemos como adventista desse jeitinho aqui, ó. Nada, eu duvido de achar um sermão bíblico que seja novidade para um adventista, que ele já não tem ouvido. Agora, você sabe onde é que eu tenho tido assustadoras reações? Quando eu apresento os textos da irmã White. Aí, quando eu apresento os textos da irmã White, é uma reação de: meu pai, meu Deus, eu não sabia. Nós não crescemos no conhecimento. Nós ficamos limitados. E aí, o que Deus fala através do profeta Isaías? Engorda o coração deste povo, faz-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, aqui no caso é mente, nem se converta e seja sarado. É nesse ponto que nós estamos hoje chegando como adventistas no tempo do fim. Esse outro texto aqui, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A grande verdade é essa: nós estamos alimentando uma natureza humana e não estamos compreendendo a parte espiritual que Deus quer que a gente compreenda. E aí, em Isaías 55, 8 e 9, Deus diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A grande verdade é a gente, mas mas Rossard, é óbvio, mas não era para ser o óbvio pejorativo.
Porque eu deveria ter acordado quando me batizei de que a minha nova vida tem que buscar o pensamento de Deus. Ele está aqui através do profeta Isaías, chamando a atenção do povo de Israel, porque o povo de Israel tinha trilhado um caminho que não era o que ele queria. Isso aqui não é para dizer para nós o óbvio, não. É óbvio, eu sou humano, Deus é Deus. Não é isso. Ele está chamando a atenção nossa porque nós não entendemos que deveríamos seguir ele. E estamos perdidos com os nossos pensamentos e com os nossos caminhos. E aí, então, eu vou para os textos da irmã White. Não, Coríntios diz: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, a diferença da igreja cristã do primeiro século é exatamente essa. Ela se apaixonou por aquele sacrifício na cruz. Tá certo, eles tinham vivido aquilo de forma mais real, mais vívida, estava na mente, estava no visual. Eles tinham compreendido, então, que aquele era o homem da cruz, era o Messias prometido, né? Só que, veja bem, em Coríntios 2,15, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu preciso discernir através da parte espiritual. Mas onde é que eu quero chegar? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que são os sacrifícios espirituais que Deus quer de nós? As atitudes de caráter, o caráter de Cristo na vida diária, as ações com o próximo, ajudar o pequeno, ter compaixão, ter gratidão, ter esperança, ter um espírito de humor, não ser tóxico no ambiente que eu vivo, e vai por aí afora. Então, Ellen White vem alertar a gente de uma coisa. O eu reina e controla, e Deus e o céu raramente penetram a mente. Se essas pessoas pudessem ver que estão no limiar do mundo eterno e que os seus interesses futuros serão determinados por sua atividade presente, haveria assinalada mudança em cada mão empregada nesses escritórios. Muitos, porém, que estão empenhados na sagrada obra de Deus estão paralisados pelos enganos de Satanás. Estão adormecidos em terreno encantado. Dias e meses estão passando, enquanto eles continuam descuidados e despreocupados, como se não houvesse Deus, nem futuro, nem céu, nem punição pela negligência do dever ou por fugirem à responsabilidade. Mas o dia logo se aproxima, quando o caso de cada um será decidido, segundo as suas obras. Muitos têm um registro terrivelmente manchado no livro do céu. Estamos encantados, adormecidos em terreno encantado. Gente, o mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo da tecnologia, o mundo do entretenimento e o mundo do sensualismo está tomando conta de todos. Genericamente, estou dizendo. E aí estamos ficando encantados com o que o mundo apresenta para nós. É muito conforto, é muito lazer, só se vende isso. A gente nem tem tempo para lembrar das coisas do céu. Ah, vou para o céu para quê? Para ver leãozinho? Nada, vou viver essa maravilha que são essas luzes maravilhosas dessa terra. Bom, o que a nossa irmã diz? Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as vis desconfianças. Por outro lado, o mais forte testemunho de haver Deus enviado seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre os homens de variados temperamentos que compõem sua igreja. Precisamos buscar isso, essa harmonia. Mas ela deixa claro, o que debilita a espiritualidade é a inveja, a suspeita, a crítica e as vis desconfianças. Nada subtrai a espiritualidade da alma com mais presteza que envolvê-la em cuidado personalista e egoístico, queridos. Isso aí a gente já vem falando com vocês nos nossos encontros aí desde o ano passado. Eu já chamei a atenção disso, né, para esse grupo e tenho falado isso na igreja.
A gente vive iludido achando que mundano é aquele camarada que está no mundo, na gandaia, no entretenimento, na bebedeira, no jogo. Não, mundano é o egoísta. Então, não adianta você ter uma capa de adventista sendo um egoísta. É ilusão da tua parte. Não vai entrar no reino do céu, não adianta. A irmã White deixa claro que a raiz de todos os males é o egoísmo. E essa é a razão dos males. Se eu só porque me batizei, e agora eu guardo os mandamentos, e agora eu devolvo o dízimo, mas eu continuo um egoísta, por quê? Por que eu sou egoísta? Porque hoje só estou juntando dinheiro, eu só estou buscando materialismo, casa própria, entretenimento, lazer, viagem, conforto. Eu estou pensando no céu. Quanto mais pensar no próximo, quanto mais pensar no próximo, queridos. Então, não adianta a gente se iludir. Os textos dela sempre foram muito claros para a nossa realidade. E é talvez por isso que deixou-se de pregar, porque são textos duros. E aí, como não é agradável, é melhor não pregar. Vamos trazer coisa mais agradável para o membro da igreja. O cristão é um homem de pensamento e de ação. Sua fé fixa suas raízes firmemente em Cristo. Pela fé e obras, ele mantém sua espiritualidade. Então, por que que a nossa espiritualidade hoje é morna, é laodiceana? Quais são as obras que a gente tem hoje? O que é que nós construímos com o nosso caráter hoje, na sociedade que a gente vive? E a fé? Fé é ligação mental com o divino. Como é que está essa ligação mental com o divino? Como anda essa mente hoje com espaço para ele? Então a nossa espiritualidade é fraca, é laodiceana, nem fé, nem obras. Mentalmente estamos doentes e de obras, caráter, esquece, nós estamos preocupados só com o egoísmo, não fecha. Olha que interessante esse texto. A religião não é para ser usada meramente como uma capa na casa de Deus. Antes, os princípios religiosos devem caracterizar toda a vida. Os que bebem da fonte da vida não manifestarão a semelhança dos mundanos, ansioso desejo de variações e de prazer. Em sua conduta e caráter ver-se-ão o sossego, a paz e a felicidade que encontraram em Jesus mediante o depositar-lhe aos pés dia a dia suas perplexidades e preocupações. Mostrarão que há contentamento e mesmo alegria no caminho da obediência e do dever. Então, veja bem, religião não é para ser usada como uma capa. Esse texto deixa muito claro. E aí ela traz para nós o que é essa capa. Porque quem bebe da fonte da vida, ele não é ansioso. Ele não tem desejo de variações e de prazer. Só que a gente olha hoje como é que está a nossa realidade de vida hoje. E aí é individual para cada um de nós, cada um tem a sua vida, tem as suas lutas nessa terra, tem os seus desafios. A tendência de um grupo como esse aqui é um grupo de gente mais lutadora, sofrida, dedicada, do que o cara que está com dinheiro, viajando, só querendo saber de prazer, conforto, lazer. Porque quando o dinheiro começa a bater na conta, é preocupar, vamos para onde? Vamos fazer o quê? Vamos viajar para onde? Vamos comprar o quê? Vamos fazer isso? Esquece que o céu é que é o limite, e não a terra. E esse texto a gente tem aqui na frente. Não há meio mais seguro de enfraquecer nossa espiritualidade do que a inveja e as suspeitas mútuas cheias de censura e desconfiança. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha esse texto. A espiritualidade tem sido superada pela sensualidade. Nascem crianças com tendências sensuais grandemente desenvolvidas, tendo-lhes sido transmitido o próprio retrato do caráter dos pais. Os pecados dos pais serão visitados sobre seus filhos, pois os pais lhes têm dado o estigma das próprias tendências licenciosas. Esse é o tema do final. A gente vê as mães pegando as menininhas, já vestindo como adultas, já colocando, já fazendo um exibicionismo, e não percebe que o que ela está fazendo com a filha é aquilo que ela queria para ela. Infelizmente, essa é a realidade do que nós vivemos hoje com os filhos modernos. Penúltimo texto. Através dos séculos, tem se servido a riqueza e a honra
com muito perigo para a humildade e a espiritualidade. É quando o homem prospera, quando todos os seus semelhantes falam bem dele, que ele corre perigo especial. O homem é humano. A prosperidade espiritual continua apenas enquanto o homem confia inteiramente em Deus, quanto a obter sabedoria e perfeição de caráter. E os que mais sentem a sua necessidade de pôr em Deus a sua confiança são, geralmente, os que têm a mínima soma de tesouros terrenos e honras humanas em que confiar. Queridos, a gente tem exemplos assim de pastores que a coisa cresce. Nós temos que ter muito cuidado. O ser humano, ele é falho. E quando começa a receber honra, quando começa a receber elogio demais, quando começa a ter um monte de seguidores, cuidado. Cuidado, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O homem é humano, não importa sua formação, sua profissão, é humano. E então ela diz claramente: tem servido a riqueza e a honra com muito perigo para a humildade e a espiritualidade. Riqueza e honra te afasta de Deus com segurança. Esse é o penúltimo texto. Quando o Espírito Santo controlar a mente de nossos membros da igreja, o resultado será na igreja, na linguagem, no ministério, na espiritualidade. Mais alta norma do que existe agora. Haverá substancial aumento de unidade e amor, que testificarão para o mundo que Deus enviou seu Filho para morrer pela redenção dos pecadores. A verdade divina será exaltada e, ao brilhar como uma lâmpada acesa, compreendê-la-emos com muito maior clareza. O último texto, a leitura da Bíblia, o exame crítico de seus temas, ensaios escritos sobre tópicos capazes de desenvolver a mente e comunicar conhecimento, o estudo das profecias ou das preciosas lições do Salvador. Isto será de efeito revigorador sobre as faculdades mentais e aumentará a espiritualidade. A familiarização com as Escrituras aguça o discernimento, fortificando a alma contra os ataques de Satanás. Gente, é, é interessante a gente trabalhar um tema desse com fundamentação científica, porque o tema é muito sério. É muito sério. Está ligado diretamente à nossa saúde. Espiritualidade está ligada à nossa saúde. Tanto a ponto de que o Conselho Federal de Cardiologia, ele determina que os cardiologistas devem solicitar dos seus pacientes se eles têm alguma crença. Porque o paciente com crença num ser superior tem resultados melhores no seu tratamento. A medicina, a ciência. O problema, queridos, é que como é que está essa crença nossa? A gente está vivendo um momento final, e a irmã White, ela alerta, e eu não entendia muito isso quando eu li esse texto, que ela dizia que o pior dos tempos será o final. Será pior do que qualquer tempo já passou a perseguição do cristianismo nessa terra, será o tempo final. Bom, mas por que ela disse isso? E hoje está claro. A perseguição no tempo do fim, nós não precisamos nos preocupar com fogueira, com prisão, não precisamos nos preocupar com isso. O problema todo no tempo do fim será a força mental que eu terei. Hoje, o principal ativo que o ser humano tem é a mente, mas é uma mente saudável. E, queridos, eu estou fazendo agora uma pós em neurociência do comportamento. Queridos, o grande desafio da humanidade, da ciência hoje, é exatamente identificar no cérebro os pontos de forma a ajudar o ser humano a vencer as doenças que estão atacando hoje, que são as doenças mentais. Só que, olha, a gente só vai conseguir entender isso. Por que isso? O único ponto que Deus pode falar com você e comigo é na nossa mente. A porta de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, é o neurônio
que é ativado toda vez que você eleva sua mente para as coisas celestiais. A ciência já está com isso tudo como estudo. Neurônios ativados. Então, veja bem, qual é o grande objetivo desse mundo maluco? Desligar esse neurônio. Só que tem um problema, esse neurônio só pode ser ativado se você fizer isso. Então, a espiritualidade é muito mais do que frequentar a igreja. É muito mais do que o jovem rico fazia. Espiritualidade é ligação mental com o divino. Eu preciso desenvolver o que a gente chama hoje na ciência de mindfulness, atenção plena. Criar gatilhos, que me ajudem durante o dia a minha mente se ligar que eu preciso de Deus. Porque senão eu só vou ligar que eu preciso de Deus na hora que eu estiver na lama. E Deus não quer isso para você e para mim, é isso que é duro para Ele. Então, o que que hoje a gente tem buscado desenvolver junto com pessoas, né? Você precisa criar gatilhos dentro da tua casa, coisas que te ajudem a ativar a mente durante o dia. Não importa o que você esteja fazendo, porque senão o que que acontece? Você acorda de manhã, mal lê uma Bíblia, lê uma meditação ou qualquer coisa que o valha, entra no ritmo do dia. Quando termina o dia, você nem lembrou, puxa vida, eu não ativei o neurônio para ouvir a voz de Deus. Como é que eu vou ativar esse neurônio? Eu preciso de criar gatilhos. Então, sabe, são exercícios bobos já, antigos, de mudanças de hábito. Se você usa o relógio no braço esquerdo, bota o relógio no braço direito. Aí você vai, já sei, é para eu lembrar que eu tenho que ativar o neurônio para cima. Eu levanto de manhã, eu boto o chinelo na ponta da cama. É para eu lembrar, opa, por que está lá? É porque é para eu ativar o neurônio do céu. Distribua pela casa e no seu escritório, no seu computador, no seu celular, mensagens bíblicas para te ajudarem a fortalecer a atividade cerebral celestial. É o único jeito, amigos e amigas. Não tem outro jeito, porque o hábito rotineiro que eu e você criamos com esse mundo maluco tira a gente do foco. E nós já não temos o foco, que é Mateus 6,33, buscai primeiro as coisas do alto. Já não temos isso. Então, a primeira coisa que eu tinha que ter na minha testa, tinha que estar na testa, buscai primeiro as coisas do alto. Pá. O que é buscar as coisas do alto? Mentalizar. Como é que é o céu? Porque foi isso que fez Enoque ir para o céu. Foi viver uma vida na Terra como se ele vivesse na sociedade celestial. Como ele vivia na Terra? Com relacionamentos como é no céu e com comportamento como é no céu. É para ir para o céu, você tem que fazer o céu aqui embaixo. Então, o desafio que eu e você vamos ter nesse final é muito grande. É muito grande. As doenças mentais, elas só aumentam. A gente vive uma crise de ansiedade. Eu falei na igreja de Rio Claro Central semana passada, na semana retrasada, no final veio uma professora, irmã, ela e o marido, ela está sofrendo de ansiedade, de crise de ansiedade, está tomando remédio. E aí? E aí? Que falar para o meu irmão e para a minha irmã? Aí eu fiz lá o tema do pilar 1, que é as emoções positivas, como é que você precisa desenvolver. Porque, veja bem, a gente ficou muito focado, como adventista, nos princípios da saúde, na parte alimentar. Tá? Então, nós somos o povo do não come. Não come. Esse povo, você é adventista? Não come carne de porco, né? Não toma café, não. Mas não é para isso. O adventista é o povo saudável. É diferente. Não é o que não come. Porque o deixar de comer não significa saúde.
E a saúde não é só física, ela é mental. Então, quando a gente tem que fazer uma atividade física, porque o organismo precisa da endorfina, substâncias, neurotransmissores são frutos de atividades. Então, os 8 remédios da natureza que a igreja prega, eles são cientificamente provados. E o que que eu e você estamos fazendo com a nossa vida? Porque isso vai impactar diretamente na nossa mente. A preocupação da irmã White não é com o corpinho, não, porque o corpinho nós vamos ganhar outro, esse aqui é podre. Todos nós iremos receber um novo corpo. O problema, a preocupação dela era com a mente. Mente. E aí o que que acontece? Não era para o adventista ser doente, porque ele não come isso, não come aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não era para ser doente. Então o problema não é o comer. O problema é não desenvolver uma mentalidade positiva para a vida. Uma mentalidade de apóstolo Paulo, tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Uma mentalidade dos profetas, uma mentalidade de esperança. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, sabe? Eu estava ouvindo outro dia um pastor aí de uma outra igreja, de uma outra denominação, cabeça branca, falando, olha, está chegando o momento que se eu virar hoje para a minha membresia e perguntar, recita Salmos 23, 1, eles vão ter que abrir a Bíblia para ler, porque eles não sabem o que é Salmo 23, 1. Não lê. O Salmo 23, 1 é fortaleza. Davi não fez aquilo porque ele estava feliz, não. Ele fez aquilo porque ele precisava mentalmente de energia com Deus. E deixou para mim e para você referência. Então, o que nós hoje precisamos entender é que se nós, os adventistas, não voltarmos à mentalização nossa para desenvolver uma mente forte, saudável, nós não iremos para o céu. E, queridos, não adianta a gente ficar com hipocrisia. Não, mas Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele é justo. Para e pensa, vamos trazer a perseguição dos 1260 dias e anos para o nosso período de hoje. Com esse povo frouxo como nós somos. Quem é que ia morrer na fogueira? Percebe o desafio da religiosidade que nós vivemos? Quem é que ia se pôr à disposição para defender? Porque ó, o que está acontecendo é o seguinte, está chegando o momento da defesa do sábado, né? A primeira fase do decreto dominical está em pleno andamento. O descanso dominical está em pleno andamento. Pleno andamento. Né? Não vai se falar de sábado. Eu não sei se vocês perceberam, já rodou até pelas redes aí uma imagem do G7, o Papa entrando na reunião do G7, de cadeira de rodas, né? Que ele está com problema no joelho, né? Não está podendo mais andar direito. E ele cai empurrado na cadeira de rodas, os líderes se levantam, e ele vai cumprimentando um por um, dá a volta na mesa oval. Quando ele chega no centro da mesa, os líderes se levantam, esperam ele levantar da cadeira, e só quando ele se assenta que os líderes se assentam. E o discurso é: a terra precisa de um ano sabático. Eu não sei se vocês viram isso. A terra precisa de um ano sabático. Ok? Ele diz que a terra precisa de um descanso sabático. Olha que bonito o discurso do homem. A irmã White diz que o ser humano não entenderia o que estava por trás do discurso. Ele está falando de sábado. Qual é o dia que vai parar a terra? Percebe? A primeira fase do decreto dominical, o meu livro está na editoração já, confirmei essa semana. Vai sair o livro aí. Espero que seja uma bênção. E eu vou chamar de Manual de Sobrevivência para o Tempo do Fim. Porque é exatamente para a gente fortalecer nossa confiança em Deus, se preparar de forma lúcida, estar lúcido de quais são as fases e como é que eu devo me portar diante delas. Mas a grande verdade é essa: nesse final, se a gente não desenvolver uma mente forte ligada a Deus, nós não vamos defender o sábado.
Vai faltar coragem. E coragem é força de caráter do céu. No céu não entra covarde. Então eu tenho ouvido coisas de meus irmãos por aí que é assustador. Não, eu me tranco no meu apartamento, faço uma dispensa, encho a dispensa e fico esperando Jesus voltar. Gente, é muito mais sério do que se esconder. Não se preparou para vê-lo voltar. Porque para ver Jesus voltar vai precisar de coragem. Vai precisar de coragem. Então, nesse momento, o desafio teu e meu nessa espiritualidade que a gente vive é elevar a mente ao céu. Nós precisamos elevar a nossa mente ao céu. Então, aquela aula que eu dei para vocês de meditação, gente, aquilo é muito sério. Os desenvolvimentos hoje, a busca por ajudar o ser humano a vencer seus traumas, é com mindfulness mesmo, é meditação mesmo, é respiração, é controle, é fortalecimento dos pensamentos, consolidação da minha confiança em Deus, porque é o único jeito de você receber uma resposta cognitiva do céu. Não tem outro jeito. Se você não parar para ouvir a voz do Espírito Santo, não vai ouvir. Não adianta. Então, quando você abre a Bíblia, se você está abrindo a Bíblia e não está conseguindo se concentrar, o Espírito Santo não vai falar contigo. Então, é na mente que está o desafio. É o caráter se desenvolverá na mente. E essa espiritualidade é o que a gente precisa. Uma espiritualidade mental. Mental. Porque quando eu elevo a minha mente para o alto, eu crio uma corrente, uma ligação mental com o Pai. E aí sim, é possível até eu fazer milagres. Porque era assim que Jesus fazia. A corrente descia do céu e o milagre acontecia. Então, nesse final, a gente tem lá Apocalipse 12, né? Aquilo que a gente já falou para vocês, a fé dele. Apocalipse 14, né? Versículo 12. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A fé de Jesus é ligação mental com o Pai. E aí, meu amigo, nada tirava ele. Nada. Ninguém, nem Lúcifer, nem nada. E essa foi porque Jesus, lá no Getsêmani, ele tentou, no jardim, ele tentou desistir da responsabilidade. Porque ele sabia que dali por diante ele estaria desligado do céu. Ele estaria nas mãos de Satanás. É isso que a profetisa relata, porque Jesus pediu, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, queridos, espiritualidade está muito longe do que nós praticamos hoje. Mas eu não estou dizendo a você que você não deve ir à igreja. Não, tem nada a ver. É importante ir à igreja. Lá, quando a gente vai lá cantar junto com a população, Deus se agrada, é o que a profetisa fala. Quando você vai à igreja e se reúne em vozes para louvar a Deus, ele se agrada do seu louvor. Então você deve ir à igreja. Mas com que mente que você deve ir à igreja? Esse é o desafio que você e eu temos hoje. Com uma mente de um ambiente celestial, de um relacionamento como se estivéssemos todos com os anjos, de um relacionamento onde todos estaremos felizes pela felicidade do outro, ou uma mente crítica e invejosa? Não sei. Só você sabe dizer. Por isso que nós precisamos evoluir, porque irmão White deixou claro. A mensagem à Laodiceia é uma mensagem às igrejas cristãs no tempo do fim. Então não estamos isentos de ser laodiceanos, ok? Que Deus possa abençoar você, que o Espírito Santo possa ter uma chance contigo mais forte. Tenho te desafiado, levanta, ativa o neurônio, anda durante o dia, ativa o neurônio. Tá parado no sinal, respira fundo, ativa o neurônio. Mantém essa ligação, não desliga. É como se você tivesse uma tomada do teu corpo ligada na tomada de energia. É esse simbolismo que é a ligação mental com o céu. Porque quando você puxa a tomada da energia, aí lascou. Aí você ficou refém do que a sociedade moderna prega para você: materialismo, entretenimento, sensualismo. O que mais você tem hoje nessa sociedade?
materialismo, entretenimento e sensualismo. Eu te desafio a me dizer onde é que você encontra coisa diferente disso hoje. Se você não tiver lúcido, meu querido, o diabo não vai nem se preocupar contigo, porque você já está do lado dele. Não precisa nem ter medo do bicho, não, porque você já está do lado dele. Entende? E se você estiver do lado de Cristo, ele é que vai ter medo de você. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude a buscar conhecimento de forma que a gente consiga ficar forte mentalmente. Quando vierem os desafios dessa vida, as dores, né, o grupo tem, a oração é para isso mesmo, é para unirmos em voz e pedir a força de Deus pelas curas. Isso é importante. Mas eu preciso ajudar a Deus, porque muitos dos problemas que eu trago, eu sou fruto deles. Né? A ciência já provou que uma mente é capaz de matar a si mesma. A irmã White deixou claro, 9/10 das doenças têm origem na mente. Não era para o povo adventista ser um povo que está doente, como eu tenho encontrado por aí. Tomando Rivotril por causa de ansiedade, porque não consegue dormir. Peraí. Gente, isso é incoerente. Isso é incoerente. Cadê a esperança? Morreu a esperança? Então está fazendo o que na Terra? Se nós somos o povo da esperança. A incoerência religiosa que nós estamos vivendo é absurda. É absurda. Porque o camarada, ele é adventista, ele devolve o dízimo, ele está igual o jovem rico, mas está doente. Doente de forma mental. E aí o que acontece? Por causa desse disparate mental, aparecem os problemas físicos. Essa é a realidade. É uma consequência. Por isso que ela disse, 9/10 das doenças têm origem na mente. Então, o que a doutora Ellen White, que agora a gente provoca na academia, não, tem uma mulher que morreu em 1915, doutora, porque o que ela falou lá, vocês estão provando hoje. Tudo que ela falou em relação à mente, as doenças, estão sendo provadas cientificamente hoje, gente. E era para nós sermos um povo diferente. Tomamos um rumo diferente, infelizmente. E qual aquele texto que eu comecei de Isaías? Realmente vocês veem, mas não enxergam, né? Nós hoje estamos assim. Nós ouvimos, mas não praticamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você possa estar crescendo, porque quando eu fiz a proposta para a Zina de poder compartilhar os conhecimentos uma vez por mês, era com o objetivo de que esse grupo fosse dando um passo à frente. É sempre um passo à frente. Porque irmão White diz assim, o julgamento dos que morreram antes de 1840 será diferente do que nós. Então, veja bem, o seu julgamento ele vai ser diferente a partir do momento do conhecimento que você adquire e da decisão que você toma. Então, nós estamos como grupo aqui, nos reunindo desde o ano passado, a gente já falou para vocês de emoções positivas. Como é que está a sua vida? Você eliminou da tua mente negativismo? Se você não eliminou da tua mente negativismo, você está alimentando a natureza satânica. Porque o apóstolo Paulo deixa claro, em tudo dai graças. Tudo contribui. Então, eu preciso eliminar da minha mente as atividades satânicas. E aí só eu posso fazer isso. Então, eu sou um cara preguiçoso, não vai para o céu. Preguiçoso não entra no céu. Jesus trabalhou até o último momento. Os discípulos trabalharam até o final. Onde é que inventaram? É uma tristeza que eu tenho. Outro dia eu estava falando para um grupo de pastores, amigo meu, a maior desgraça que inventaram é a tal da aposentadoria. Porque a aposentadoria, o camarada acha que chegou a hora de morrer. Ué. Para e pensa. Se você não se prepara para continuar sendo útil na sociedade, o que acontece com a sua aposentadoria? Aí você fica rezando para a tua filha te dar um neto, por você ter uma atividade, né? Porque senão lascou. Peraí. Mas o meu e o teu compromisso é com Cristo. É com Cristo. É com Ele. Se eu mantiver esse propósito na minha mente, na minha vida, não é a idade que vai atrapalhar, não. Agora, quando eu perco o propósito, a vida fica ociosa. E a irmã White deixa claro, mente ociosa, oficina de Satanás. É muito triste. Muito triste.
Então, queridos, meus temas são temas sempre muito duros, eu reconheço, mas é aquilo, eu não posso trazer mensagem de autoajuda, não, porque autoajuda é só enganação, é para agradar a natureza caída, e essa natureza caída nossa tem que apanhar muito. É como o irmão White diz, tem alguns que precisam apanhar em dobro, de tão teimosos que são, né? Mas Deus permite o apanhar para poder se voltar para ele, né? Então, é outra coisa para você refletir. Se você está apanhando aí, reflita. Reflita. O que é a dificuldade que você está passando? Deus está precisando que você aprenda alguma coisa, tá? Porque na hora que você estiver sólido, firme, com uma ligação mental, com seus objetivos de ir para o céu, você vai ver como as bonanças de Jó, de Jacó, de Salomão vão cair na sua vida. Porque isso não vai mais tirar você do céu, né? Que Deus abençoe vocês. É muito bom sempre estar com vocês. Parabéns pelo esforço de orar pelas pessoas, de pensar um pouco no próximo, porque é esse que é o grande desafio do final. Deixar de olhar para mim e ter compaixão do próximo. É isso que nós precisamos, ok? Essa mensagem foi muito, muito relevante e o Dr. Rossard, ele tem trazido para nós todas as forças, né, todas, ele tem, né, nesses meses aí, nos apresentado as forças de caráter que sustentam as virtudes que nos levam para o céu. Então, como o doutor falou, precisaria ser progressivo isso, né, um crescimento aqui espiritual. E muito obrigado pelo puxão hoje, tá bom? Verdade, é Mas é isso verdade. aí. Às vezes, precisamos ouvir, e às vezes, assim, eu tenho muitos pedidos que vêm só para mim, pessoas assim com bastante ah, dificuldades, né, ou assim, situações emocionais. Eu sempre digo para elas, cuide dos seus pensamentos, porque delas vêm as palavras, vêm as ações, né? E se não estivermos em sintonia com Deus, as coisas não vão A bem, gente não não vai, vão é mesmo. verdade. Então, a sua mensagem foi muito pertinente, muito do dia, e o que precisamos, viu, pastor? A Amém. doutor. Eu E, tenho uma, se sim, me eu ia permitirem aí, perguntar para o doutor, para o pastor César, você teria alguma coisa para acrescentar hoje, não, eu me pastor César? lembrei, enquanto o doutor falava, há é um pensamento de semeia, como ele falou, que tudo baseado no pensamento, então diz assim, semeia um pensamento, colherás uma ação. Hum, Semeia uma ação, colherás um hábito. Semeia um hábito, colherás um caráter. Semeia um caráter, colherás um destino. Isso é muito Perfeito. importante. Pensamento, ação, hábito, caráter e É destino. muito bacana, gente. A neurociência hoje tá tão profunda que a gente. É sensacional o que a gente está descobrindo, as descobertas. Nós temos 86 bilhões de neurônios, tá? E nós somos frutos de corrente elétrica, as sinapses elétricas. Então, tudo em nós é energia. Só que não é essa energia quântica, né? Mística, que alguns tentam. Não, Deus é energia. Não, Deus é energia, é verdade, mas é energia do bem, é energia real, não é energia ilusória. E nós somos energia. Então, hoje, tudo que a gente puder fazer para manter a energia positiva no corpo é fundamental para o Espírito Santo. Isso está relacionado ao que você bebe, ao que você come, à atividade física que você faz, ao pensamento que você tem. Por isso que Verdade. quando você está um pouco fraco no alimento, no estômago, você fica com menos energia. E menos energia, a tendência é negativa. Então, quando você começa a perceber isso no seu corpo, você começa a se ajudar. Tá? Pensamento, ele é fundamental. Mas por que que o seu pensamento está divagando, devaneando, vagueando? Por quê? Aí você tem que, nesse momento, estar lúcido. Espera aí, pode ser fraqueza alimentar. Estou sem energia. E aí, quando eu estou sem energia, a tendência é a negativa. É muito interessante o que a gente tem na ciência hoje. As sinapses elétricas, como é sensacional o que ocorre no nosso cérebro. E eu fico imaginando como era o cérebro de Adão. É, Olha, eu vou falar com vocês. Se hoje a neurociência, com TCC, está aí vendo um cérebro em atividade, ficando doida, se fosse o cérebro de Adão, então, porque Adão veio uhum, perfeito.
Adão foi o homem que deu nome a todos os animais dessa terra, existentes até então. Então, ele já tinha uma capacidade de um computador, né, enorme. E é isso que Deus quer de nós, que no nosso cérebro, que a gente se desenvolva, queridos. Amém. É por isso que quando você aprende uma segunda língua, é mais fácil para você aprender a terceira, a quarta, porque o seu computador, ele vai se expandindo. Você vai enchendo ele. E aí não tem limite. Por isso que nós precisamos cuidar melhor dos nossos pensamentos, como disse o pastor Richard. É muito importante. Não deixe a sua mente devagar. Não deixe. Puxa. Mantenha o foco. Se a mente fugir para cá, você... Não. Fugiu para cá? Não. Só que para fazer isso, você tem que estar atenção plena, estado presente. Lembra da meditação que nós fizemos? Respira fundo. Onde é que eu estou agora? Eu estou aqui. O que que eu estou fazendo agora? Eu estou lendo, eu estou estudando. Se você começa a ler, começa a não entender, eu estou aqui, não vou sair daqui, porque é o único jeito de você lutar contra essa mente que vai devagar. Ok? Bom, eu não posso falar mais não, senão a gente vai à noite aí. Sim. Pastor César, estão pedindo para repetir aí o que disseste Pensamento. sobre o pensamento. Pensamento, ação, rotina. Hábito. Posso repetir? Semeie um pensamento, colherás uma ação. Semeie uma ação, colherás um hábito. Semeie um hábito, colherás um caráter, que é o nosso caráter é a soma dos hábitos. Semeie um hábito, colherás um caráter. E semeie um caráter, colherás um destino. A senhora White mesmo fala que nós levaremos para o céu é o caráter. De novo, então, semeia um pensamento, colherás uma ação. Semeie uma ação, colherás um hábito. Semeie um hábito, colherás um caráter. Semeie um caráter, colherás um destino. Então, o pensamento termina com o destino. É isso mesmo, gente. Isso é muito sério. Eu já fiz a palestra do caráter aqui, não já? Já fez, sim. Não tem volta. Poderia orar para que Deus nos ajude a obtermos essas forças de caráter aí, Amém. doutor. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai. Podemos terminar um dia desse nessa terra, terça-feira, relembrando a importância que tem da nossa relação contigo, de fortalecermos Obrigada, o nosso relacionamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos contigo, Pai. Amém, Obrigado por Senhor Senhor ter Deus. tido cuidado, o carinho de ter deixado mensagens para nós, através da Bíblia, o modelo de Jesus vindo a essa terra, e os escritos da profetisa para nos ajudar a entender melhor e mais profundo. Que Amém, Senhor Deus. que a nossa vontade, Pai, nesse momento, ela se faça de podermos estar junto contigo no céu. Amém. Sabemos da nossa responsabilidade, Pai. Pedimos, Verdade. então, que o Teu Espírito Santo nos ajude, porque sozinho nós sabemos que não conseguimos. Mas com a nossa vontade e com a ajuda do Espírito Santo, nós poderemos ir ver Jesus voltar com alegria e morar na eternidade. É Amém, no nome Senhor. dele que nós oramos nessa noite, Pai. E relembramos os pedidos que aqui foram feitos. Que a tua bondade ainda reine nessa terra. Por favor, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.